Olá, meus amados, a paz do Senhor a todos vocês. Agradeço a Deus por me dar mais esta oportunidade de poder trazer mais este análise da palavra de Deus nesse projeto que Deus colocou em nosso coração, de Gênesis a Apocalipse. Estaremos aqui hoje fazendo uma observação simples, mas edificante, evidentemente, sobre o capítulo 18 do livro de Gênesis. Neste capítulo, nós temos duas sessões que nós iremos tratar em 2 vídeos, para que não fique muito extenso. Aqui nós temos o capítulo 18, que fala sobre Deus promete um filho a Abraão. E aqui a gente analisa a compaixão de Abraão, nos versículos de 1 ao capítulo 19, 38. Mas, para não ficar muito extenso, nós iremos tratar aqui sobre 2 temas. Nesse primeiro conteúdo, estaremos falando sobre as notícias maravilhosas que aparecem aí nos primeiros versículos do texto. Depois estaremos falando sobre as péssimas notícias. Primeiro as maravilhosas e depois as péssimas. E a Bíblia é um livro fantástico. Por quê? Porque a Bíblia não tem compromisso com o homem. A Bíblia não é um livro de demagogia. A Bíblia é o livro da verdade. Ela não se compromete com as atitudes erradas de ninguém. Ela simplesmente mostra a verdade. Você já percebeu isso nas Escrituras? Se você julgasse em um tribunal as atitudes de Davi com Batseba, no caso de Urias, como um juiz, olhasse na cara de Davi, o que você diria para ele? Talvez você poderia ser maleável. Não, o homem é assim. Davi simplesmente não. A Bíblia diz que Deus viu e não se agradou. Mandou um profeta lá e o profeta apontou: você, Davi, é este homem. Isso é Bíblia. E este é o compromisso da Bíblia: falar a verdade, denunciar o pecado e apresentar o remédio. Diferente de demagogos que coadunam com os erros das pessoas em todos os âmbitos da sociedade, na religião, na família, na política, em toda parte. Sempre as pessoas querem acobertar os seus erros. A Bíblia não. A Bíblia mostra as atitudes boas dos homens que foram gigantes da fé, como também mostra as suas atitudes más, erradas. Por isso que a Bíblia é a palavra da verdade. E é por isso que o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, nos capítulos 18, 1 a 19, 38, nós temos essas 2 observações que nós iremos tratar quando se relata da compaixão de Abraão. As notícias maravilhosas e as
péssimas notícias, amém? Pois bem, convido você a abrir aí a sua Bíblia no capítulo 18 do livro de Gênesis. E em primeira mão, nós temos aqui uma visita surpreendente ao patriarca. Nós temos aqui a recepção por parte de Abrão, ou de Abraão, versículos de 1 ao 8. E o que acontece nesses primeiros versículos aqui? Pois bem, encontrando-se com seus visitantes celestiais. Ó que maravilha! Abraão estava lá na sua tenda, um calor que Deus o livre. Sabe aquele calor lá do Oriente? Naqueles desertos escaldantes? Pois bem no calor do dia, Abraão talvez tomou ali uma caneca d'água e disse: "Ô Sara, eu vou ficar um pouquinho ali na porta da tenda, porque está muito calor aqui dentro." E ele ficou ali naquele momento, né? E então ele é surpreendido por 3 visitantes celestiais. Olha que maravilha! O próprio Deus e 2 anjos visitam Abraão perto de Hebrom. Você imaginou quando as coisas estão aquecendo, quente, encalorada? Quando você pensa que vai estar sob o efeito de um calor escaldante, aparece surpreendentemente em sua vida a visita do Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, dizendo: "Não temas, meu filho, eu estou aqui, eu sou teu refrigério." O salmista diz: "Refrigera a minha alma, ó Senhor." E Abraão, no momento do calor, recebe exatamente a presença de Deus com 2 anjos em sua companhia. Vamos então aos versículos de 1 a 3, que diz assim: "O Senhor apareceu a Abraão perto do escarvalho de Mamré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão." Olha a atitude de submissão, respeito, reverência, quando a presença de Deus é marcante no lugar. O que a gente vê nas igrejas hoje? Uma falta de respeito. Se preocupam mais com dinheiro, arrecadação, estética física, boa imagem, mostrando uma capa por fora e uma realidade por dentro podre. Abraão tinha uma atitude diferente. Quando ele viu que a presença de Deus estava ali, ele se aproximou, dobrou o seu joelho em reverência àquela visão maravilhosa. E é esta reação quando o homem depara-se com Deus. Ele é humilde, ele se entrega, ele se prostra aos pés do Senhor Jesus. Pois bem, nós temos aqui Abraão servindo aos seus visitantes celestiais. É exatamente isso que acontece quando Deus se manifesta na igreja, na tua vida, em qualquer lugar. Você se humilha e se prostra, e agora você procura servi-lo. Em que posso ser útil, Senhor? Estou feliz, cheio do Espírito Santo, quero fazer missão, quero fazer tua obra. Quando o poder de Deus impactante acontece numa visita do Senhor ao seu coração, exatamente flui algum fruto espiritual. Mas vamos ver aqui, olha, Abraão servindo a eles. No versículo 4 a 8, Abraão prepara uma refeição com vitela, com coalhada, olha, leite e pão para os seus visitantes. É isso exatamente que Deus faz quando há um encontro do homem com Deus. A atitude é um banquete
banquete da comunhão, banquete, o alimento, fortalecimento espiritual, fala de todas essas coisas. E foi exatamente isso que ele fez. Vamos ver aqui o versículo de 4 a 8, ó. Diz assim: mandarei buscar um pouco d'água, para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhe também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam eles. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amassa e faça uns pães. Olha, da melhor. Não queira dar a Deus aquilo que não serve mais para você. Tem igrejas por aí que faz arrecadações de objetos eletrônicos, de roupa, de donativos para principalmente oferecer a obra missionária. É tanta porcaria, tanto lixo, que é uma vergonha um indivíduo dizer que veio fazer doação para o campo missionário. Só lixo. Se você tem algo em sua casa que não serve para você mais, evidentemente não vai servir para o missionário e para uma alma que está precisando de uma roupa, de um eletrônico, etc. Se você quer oferecer a Deus, se você quer oferecer algo à missão, ofereça o melhor. Ofereça algo que funcione, algo que sirva, porque isso vai reproduzir como algo produtivo na obra missionária e em qualquer departamento da igreja. Mas é uma vergonha quando certos crentes levam suas doações para a igreja, você tem que fazer um montão de entulho, botar fogo ou mandar para o mato. Então, Deus não se agrada disso. E isso é resultado de quê? De pessoas que não têm um encontro com Deus, humildade com Deus, nem experiência com Deus. Ele vai no balanço do navio. Essa é a realidade. O que não foi com Abraão. Quando Abraão viu os homens celestiais se aproximando, ficou em pé diante dele, ele se aproximou, se prostrou e procurou servi-lo da melhor maneira. Como? Oferecendo um jantar, comunhão e o melhor. Sara, faça um bolo da melhor farinha, da flor de farinha. E é isso que acontece quando o homem está em conexão com seu Deus, com a presença de Deus, bebendo a glória do Espírito em sua alma. Glorificado seja Deus. Pois bem, nós temos aqui então ele servindo aos seus visitantes. Versículo 7. Depois correu ao rebanho, olha, e escolheu o melhor novilho. O melhor. Não foi aquela coisa seca, passando fome lá no pasto. Foi novilho cevado. Lembra o que o pai do filho pródigo fez quando o filho retornou à sua casa? Tudo que ele fez do melhor. E é isso que agrada a Deus. Amém? Pois bem, a Bíblia continua dizendo assim: e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Quem está na presença de Deus tem pressa para servir, porque Jesus está voltando, não é mais tempo para ficar fazendo planos de custos e custos e custos, matemática e mais matemática, enquanto as almas estão indo para o inferno e as trombetas estão prestes a tocar, chamando a igreja para o arrebatamento. Pois bem, trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado, e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Abraão ficou observando as atitudes dos seus visitantes. Daquele momento tão precioso. E acredite, o calor foi embora, a fadiga corporal de Abraão sumiu e somente a glória da paz
permeava naquele momento tão importante na vida deste grande homem de Deus. Pois bem, nós temos aqui, portanto, essa recepção por parte de Abraão, mas também nos versículos 9 ao 15, nós temos a reação de quem? Adivinha de quem? Sara. Exatamente Sara, a idosa lá dentro da tenda, da barraca. Vamos analisar o que acontece com esta mulher, qual a reação dela quando vê Abraão recepcionando esses visitantes celestiais. O que se procede disto aqui? Glória a Deus. Pois bem, nós temos aqui nos versículos de 9 a 15, primeiro, os detalhes, né? De 9 ao 10 do capítulo 18, em sua tenda, Sara escuta a promessa de Deus com relação ao nascimento de Isaque. Sara era idosa, sabia da promessa de Deus, falhou na tentativa de ajudar a Deus, no caso de Abraão e Agar, e agora seu marido tem um encontro com Deus e os seres espirituais, celestiais, e ela então observa, escuta a conversa entre Deus e Abraão com relação à sua esposa. Vamos aqui então ver os detalhes desse desfecho tão importante. Olha, 9 ao 10, a Bíblia diz assim: Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Será que Deus não sabia? Deus não é o onisciente? Claro que Deus é onisciente, mas Deus pretendia que tudo ali fosse realizado com convicção e fé. Então ele confessou, ele disse, ele revelou: a minha esposa está lá na barraca, estamos todos em casa, surpreendentemente maravilhados com a sua presença, né? Verso 10. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dela. Olha aquele tipo de mulher que fica esbibliotando no canto da porta para escutar o teor daquela conversa, para depois sair por aí os murmúrios. Claro, esse não é esse caso. Sara ficou ali curiosa, porque ela percebeu que aquela visita era extraordinária. Quem sabe ela lembrou do passado, quem sabe ela lembrou das promessas, quem sabe ela lembrou do esforço que fez tentando ajudar a Deus no caso de Ismael, Agar e Abraão. Não se sabe. Mas vamos ver, portanto, o desfecho desse momento aqui, né? Então, ela teve dúvida, né? Sara ri por não acreditar. Quando ela ouviu isso, né? Ela deu para sorrir. Não acredito, eu estou nessa idade da vida e esse senhor aí, estranho, de uma expressão pacífica, diz que eu vou engravidar, que eu vou ter um filho. Ela recordou das promessas que Deus havia feito nesse sentido lá atrás e deu numa crise de risada. Ela sorriu. Diz aqui, olha, os versículos 11 e 12. Sara ri por não acreditar naquela profecia. Olha o que diz a palavra. Então disse o Senhor, volta, 11. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Não menstruava mais. Não tinha mais condição humana para engravidar. E o que acontece? Por isso,
riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer, ainda terei uma atitude ou uma atividade sexual prolífera, produtiva. E ela sorriu consigo mesma lá dentro, mas ninguém se esconde dos olhos de Deus. Ele vê todas as coisas. E ele percebeu quando Sara riu, quando Sara achou graça desse negócio aí. E então o que acontece? Ela demonstra dúvidas na promessa de Deus aqui, né? Ela ri, demonstrando que não estava acreditando naquilo. Seria algo extraordinariamente impossível. Mas haveria alguma coisa impossível para Deus? Evidentemente que não. Jamais. Porém, na consciência de Sara, naquela época, era até natural a sua reação. Era até natural o seu comportamento, dado a sua avançada idade, a avançada idade do seu marido e naquela situação e naquele tempo da vida, Sara gestar uma criança. Então ela duvida e ri consigo mesmo. Porém, a declaração aqui de Deus: há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? E Sara terá um filho, foi a afirmação. Veja o 13 e o 14. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Olha o que Deus deixa bem claro para você aqui. O que você está passando? Qual é a tua dor, o teu labor, a tua dificuldade? O que te faz sofrer? Problemas judiciais? Desemprego? Problemas emocionais? Problemas intelectuais? Problemas físicos? Estresse, depressão? Angústia? Dor na alma, alma partida? Não importa. Você está diante de um Deus que diz para você: porventura, há alguma coisa impossível para o Senhor? Não há. Para Deus, todas as coisas são possíveis, inclusive curar essa sua enfermidade. Abrir a porta e fazer com que esse teu currículo chegue às mãos do chefe. Deus tem o poder de fechar essa ferida que está na tua alma, que está no teu corpo, que está na tua mente, que está na tua vida, que está no teu relacionamento, que está na tua vida como um todo. Pois para Deus não há impossível. E foi exatamente isso que Deus plantou no coração de Abraão. Uma fé resoluta, uma fé que vê o impossível, uma fé que vê Abraão embalando em seu colo uma criança maravilhosa. E esta criança tinha um projeto, um plano de Deus extraordinário pelos séculos futuros sem fim. E é isso que Deus faz. Embora ela duvidou, embora ela sorriu, Abraão certamente permaneceu ali na sua fé, e a graça de Deus foi mais do que a dúvida de Sara. A graça superabundou ao pecado da dúvida, porque Deus é maravilhoso. E quando Ele tem um projeto na tua vida, muitas vezes com a tua descrença, com a tua pouca fé, com o teu desprezo, mesmo assim, Deus trabalha para fazer a promessa de Deus cumprir na sua vida e mostrar que Ele é Deus do impossível. E Ele é Deus do impossível. E eu declaro agora na tua vida que a tua vitória seja ganha, que a tua vitória seja real na tua vida, no nome do Deus de Abraão. É o Deus que servimos, é o Deus que está conosco, é o Deus que está falando com você agora através desse VT. Pois bem, nós temos aqui, portanto,
a correção do Senhor e a afirmação de que ela teria um filho. Aí vem aqui no versículo 15, a receosa Sara que nega, que riu por incredulidade. Veja a negação dela no versículo 15 aqui. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Olha o versículo de número 15. Sara teve medo, ficou receosa, bateu na sua consciência. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Deus está me fazendo promessas maravilhosas, eu estou desacreditando do Senhor. Ela temeu quando Deus afirmou, mediante a risada dela e a descrença dela. Veja o que diz o 15. Eu não ri. Ela tentou dar uma remediação na sua atitude, mas para Deus não adianta. Quando você descrê, descrê. Quando ri. Agora Deus opera mediante a sua bondade, a sua graça. Nem sempre Deus opera em nossas vidas pelos nossos méritos, porque não temos méritos algum. Se Deus opera em minha vida e na tua vida, é puramente pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua compaixão, pela sua bondade e porque Ele é Deus e não o homem. Pois bem, o versículo 15, terminando o versículo 15 aqui, diz assim: mas ele disse, não negue, você riu. Não, eu não ri. Riu sim. Você riu, você ouviu a minha palavra, Deus. E você riu, porque você olhou para si, viu idade, não viu fé, não viu possibilidade, não viu o fruto da fé. Aí você riu. Não ri não, riu sim. Eu vi. E é sempre assim, quando o homem erra, quando ele deveria reconhecer, confessar diante do Senhor, não, ele retrai-se para si o seu erro. Ele quer ocultar, ele quer negar. Mas Deus, que é o juiz por excelência, ele faz com que você reconheça, confesse, receba o perdão e não saia sem a sua bênção. Vimos aqui, portanto, nessa primeira parte, Abraão e as notícias maravilhosas, sua compaixão. No próximo VT, veremos sobre as péssimas notícias. Amém? Deus lhe abençoe, fique na paz, compartilhe esta palavra, dê um like, um joia, faça o seu comentário e seja abençoado por Deus e abençoe outro compartilhando a mesma. Amém? Deus lhe abençoe em nome de Jesus.